Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 59, O Artesão e a Negociação. Parte 1. Os dois Deathknights conjurados desapareceram do outro lado dos portões. Eles rugiram em antecipação pelo massacre e ecos de agonia. Quando os portões se fecharam devagar, a espessura das portas duplas fez com que os sons de carnificina do outro lado se tornassem pouco mais que burburinhos abafados. Deve resolver por enquanto. Havia um limite de tempo para os Deathknights que não fossem feitos com cadáveres. Mesmo assim, se as estimativas da força de combate dos Quaggoas cativos fossem precisas, eles deveriam ser capazes de derrotar uma porção considerável da oposição, mesmo sem saber o número de seus oponentes. Se o inimigo não fosse incompetente, eles certamente recuariam para se reagrupar depois de sofrerem perdas significativas. Espero que não recuem. Se tiverem feito um acampamento, a noção de perigo vai ficar no ar. Dessa forma, a nação dos Dwarfs vai ser ainda mais grata. Melhor ordenar que os Deathknights peguem leve. Vai ser irritante ganhar de lavada. Enquanto contemplava, Ainz olhou para o comandante-chefe, que o encarava com um sorriso no rosto. Ainz não sabia o motivo do sorriso esquisito em seu rosto. Naquele momento, uma lâmpada imaginária acendeu acima da cabeça de Ainz. Ele já deve ter se acostumado com a minha aparência, deve ser por causa dos Quaggoas gritando lá fora. Bem, é verdade que o lamento dos moribundos pode ser meio perturbador. Por não ser mais humano, Ainz sentia que não faria sentido se importar com os gritos do inimigo. Por outro lado, o comandante era um humanoide, então certa parcela de empatia deveria ser presente em seu ser. Mas como alguém assim pode ser um comandante? Isso é um pouco preocupante. Ainz sabia que estava pensando nisso, mas continuou olhando para o comandante-chefe. Neste momento, Gondo se aproximou dele. Então, Vossa Majestade, vou ir para minha casa, ver como as coisas estão. Ah, vai aproveitar e fazer aquilo que conversamos. Claro, adiantarei as coisas e enviarei as respostas. Tem muito problema se eu não conseguir terminar a tempo. Posso contar com suas magias se algo acontecer. Ainz e Gondo se cumprimentaram batendo os punhos. Eles conversaram sobre muitas coisas antes de vir para cá, aparentemente fora eficaz. Gondo, você fala demais às vezes. Ele tendia a monopolizar a conversa e falava com tanta frequência que parecia interminável. Isso deve ter sido o resultado de estar obcecado com a arte quase perdida do ofício rúnico, ainda mais por ter sido ostracizada. Ele continuamente puxava a conversa e, quando o assunto se alinhava com seus interesses, ele falava uma torrente interminável de palavras. Ainz o entendia, porque havia momentos em que também queria conversar com pessoas que compartilhavam seus interesses. No entanto, Ainz não dava trela à conversa pela gentileza de seu coração. Gondo bateu levemente na mochila mágica e começou a se afastar. O comandante-chefe parecia ter algo a dizer a Gondo, que já estava se retirando, mas não chamou. Então, o que devemos fazer agora? Devemos esperar um pouco antes de abrir o portão e inspecionar os resultados. O comandante-chefe deve ter antecipado a pergunta de Ainz. E respondeu instantaneamente, como se já tivesse preparado a resposta de antemão. É profundamente desrespeitoso ter os soberanos de uma nação esperando aqui. Sinto que devemos seguir para a Câmara do Conselho e apresentar sua sugestão a todos. Por que não dar uma olhada nos resultados? Eu acho que a introdução de Vossa Majestade tem mais prioridade. Enviei uma mensagem ao Conselho enquanto os Quaggoas estavam atacando. É bem capaz de ainda estarem discutindo como lidar com a situação. Eu sinto que devemos nos apresentar com novas informações antes que entrem em pânico e deem ordem sem sentido. Entendo. Então que assim seja. Pode me guiar até lá. Claro. Mas é que, tenho certeza que as feras mágicas de Vossa Majestade aterrorizarão o povo comum. Me sinto envergonhado de pedir isso, mas poderia deixá-las por aqui. Nós cuidaremos delas da melhor maneira possível se nos informar o básico. Ainz olhou para Aura, que assentiu. Tudo bem. Então elas vão esperar aqui. Ainz indicou a um canto da guarnição com um dedo ossudo, e o comandante concordou com a cabeça. Além disso, não há necessidade de cuidado algum. Meu pessoal cuidará. Apenas 3 dos meus seguidores me acompanharão. Ainz selecionou Sheltier, Aura e Zembero. Ele ordenou que os demais esperassem. O comandante-chefe pareceu um pouco aliviado. Parece que ele não queria que os undeads caminhassem pelas ruas. Então, vamos. Ah, por favor. Ainz e companhia caminhavam orgulhosamente pela cidade do Arf, liderados pelo comandante-chefe. Uma quantidade quase dolorosa de olhares curiosos se concentrou nele, já quando as mães do Arfs viram Ainz, esconderam seus filhos dentro de casa. Isso o deixou um pouco desapontado. Claro, ele poderia ter sido menos óbvio se quisesse. Se tivesse colocado uma máscara, menos pessoas teriam tido essa reação. Dito isso, havia uma razão pela qual escolheu não cobrir o rosto. Foi porque ele quis anunciar sua chegada na cidade do Arf. Não era muito provável que houvesse um jogador nas nações do Arfs já que precisaram procurar ajuda externa contra uma invasão como essa. Contudo, pode haver jogadores de baixo nível aqui ou itens que deixaram para trás, como aquele cristal de selagem de magia. Para evitar ser atacado por esses itens, ele teria que evidenciar sua visita de uma maneira franca. Desta forma, eles não seriam capazes de partir para meios clandestinos. Além disso, embora ainda não tivesse decidido que tipo de partido embaixador ele enviaria, era bem provável que acabasse usando seres undeads para esse propósito. Portanto, ele queria deixá-los acostumados com a situação. Curioso, ninguém parece preocupado, apesar da extensão da invasão Quaggoa. Ainz fez este comentário ao comandante-chefe depois de ver 2 Dwarf ruivos cambaleando para fora de uma taverna, os braços em volta dos ombros um do outro. O cheiro inconfundível de álcool cercava. É porque ninguém soube. E, por que não avisaram? O senso de autopreservação deles parecia ser terminalmente defeituoso. O comandante-chefe parecia ter lido a mente de Ainz e ele respondeu. Os Quaggoas avançaram muito rápido, então a informação não se espalhou. Dependendo da decisão do Conselho, deve começar a se espalhar dentro de 1 hora. Bem, eu ordenei aos meus subordinados que retomassem a ponte, então, uma vez que façam, a cidade estará segura por enquanto, não? Creio ser um fator muito importante para quando começarmos o comércio com seu país. Não sei dizer. Dado o tamanho da força inimiga, não sabemos quando a oposição começará a avançar com seriedade. Assim que retomarmos a ponte, precisaremos solidificar nossas defesas, investigar as rotas de flanco e planejar uma estratégia contra eles. Ainz sorriu maldosamente dentro de seu coração. Parecia que haveria muitas chances de vender-lhes favores no futuro. Sendo esse o caso, pode ser melhor não mudar as ordens de seus Deathknights para retomar a ponte. Que? A voz de Ainz fez os ombros do comandante-chefe tremerem. E aí? Oh, o que é, Vossa Majestade? Não é nada. Apenas pensei alto. Não há necessidade de se preocupar. Não há necessidade de perguntar mais nada. Ainz enfatizou essas palavras em tons férreos para encerrar de vez as perguntas. Essa reação, bem anormal para Ainz, foi porque havia perdido a compostura.
Ele deixou de sentir o vínculo mental dos dois Deathknights que havia feito, era para estarem nas proximidades de Felgera. Havia apenas uma conclusão que ele poderia tirar dessa conclusão chocante. Os Deathknights foram derrotados. Os Deathknights eram bastante fracos para Ainz. Todavia, pelos padrões desse mundo, eram oponentes formidáveis até mesmo para os membros mais poderosos de uma nação. Qualquer um que pudesse derrotar dois temíveis cavaleiros certamente seriam formidáveis. Além disso, seus sinais de presença haviam desaparecido quase ao mesmo tempo. Teriam eles sido destruídos simultaneamente como parte de um plano cuidadosamente planejado. Alguém tinha os destruído com uma magia de efeito diária? Um indivíduo poderoso simplesmente os obliterou de uma só vez. Qualquer que seja a resposta, havia certamente outro ser poderoso presente, claro, sem contar a bizarra mágica e caster mascarada que ele havia encontrado na capital real. Alguém que pudesse derrotar os Deathknights, monstros focados em defesa, provavelmente estaria acima do nível 45. Eu fui exposto. O comandante-chefe olhou em resposta a seus resmungos, mas Ainz não teve tempo para se preocupar com ele. Um ser desconhecido e poderoso, era mais provável que fosse um jogador. Se um inimigo do nível de Ainz tivesse chegado a esse mundo, míseros dois Deathknights seriam brincadeira de criança. Se há uma entidade relacionada aos jogadores aqui que não está conectada aos dwarfs, isso significa que está do lado dos Quagoas? E se estiver relacionada com quem fez lavagem cerebral na Chautier? Raiva ardente queimava em seu peito. Esse rancor que queimava em silêncio logo virou um fogaréu, como se alguém tivesse derramado gasolina. No entanto, as chamas foram rapidamente suprimidas. É improvável. Se tivessem alguma ligação, essa cidade já teria caído há tempos. É mais provável que seja um ser poderoso nativo daqui. Mas ainda é cedo para tirar conclusões. Sendo esse o caso, preciso alterar meus planos. Ainz originalmente esperava que a guerra entre os Quagoas e os dwarfs continuasse. Com seus inimigos, Quagoas, diante deles, os dwarfs podem muito bem escolher se juntar à bandeira de Ainz. Entretanto, deixar os Quagoas agirem por conta própria, dando-lhes tempo para criar estratégias, seria muito perigoso. Se fossem uma raça que habitualmente gerava indivíduos poderosos, havia grande possibilidade de terem sido eles os algozes dos Deathknights, mas quem sabe quais outros seres eles destruiriam no futuro. Agora, enquanto ainda pode lidar com eles, a melhor coisa seria escravizá-los ou aniquilá-los completamente, sendo o último curso de ação como mais seguro a longo prazo. No mundo ideal, seria melhor agir pelas sombras e subjugar os Quagoas ao ponto de fazer deles uma ameaça constante aos dwarfs, mas, um único passo em falso poderia levar a um erro fatal. É melhor prevenir do que remediar. Vossa Majestade, a Câmara do Conselho é logo ali. Quando se virou para olhar na direção em que o comandante-chefe estava apontando, um prédio grande, certamente grande para um dwarf, mas considerável até mesmo para os padrões de Ainz, apareceu. O comandante falou brevemente com os guardas na porta e deixaram Ainz e os outros passarem sem inspeção. A razão pela qual renunciaram à inspeção de Ainz e companhia enquanto ainda os olhavam descaradamente, foi certamente devido ao comandante mexer os pauzinhos. Vossa Majestade, preciso fazer um relatório completo ao Conselho. Posso incomodá-lo para esperar aqui por um tempo. Não havia motivo para se opor. Mas ao ponto, pode ser problemático se não explicasse a contribuição de Ainz para esta nação. Onde vamos esperar? O comandante-chefe olhou para um dos guardas dwarfs e o homem deu um passo à frente. A sala de espera é por aqui. Permita-me acompanhá-lo até lá. Perfeito. Prossiga, irei logo atrás. O dwarf, que tremia tanto no corpo como na voz, levou-os a uma sala um pouco apertada. Novamente, provavelmente não teria sido apertado para um dwarf. Era adequada para o tamanho de Aura e Chautier. No entanto, Zemberu estava junto, que logicamente era de grande estatura. Ficar esperando na sala parecia um tanto claustrofóbico para ele. Dado que o soldado tinha dado uma olhada em Zemberu antes de trazê-los, o recinto em questão certamente era uma das maiores e mais luxuosas salas VIP da edificação. Isso ficava evidente no primor dos ornamentos em sua decoração, parecia que poderiam realmente se mover de tão realistas. Ainz havia feito avatares de seus companheiros passados, então as apreciava profundamente dada a dificuldade de fazer estatuárias tão intrincadas. Era possível que algo parecesse bonito de perfil, mas fosse feio quando visto de frente. Ainz pegou uma estatueta, um dwarf montado nas costas de um lagarto. É óbvio que eles têm muito talento. Quem dera se eu fosse habilidoso assim. Será que eu poderia refazer os avatares? Se eu pudesse, seria capaz de fazer algo melhor depois de praticar. Enfim, Ainz decidiu puxar assunto com Zemberu, que parecia claramente fora de lugar. Zemberu, continue conosco por um pouco mais de tempo. Ah, Vossa Majestade, tem como eu ficar por aqui? Sendo honesto, já tô ficando com dor de cabeça só de imaginar eu no meio daqueles figurões. Uma estranha reviravolta. Era diferente de como ele tinha estado durante a viagem até agora. Talvez tivesse mudado seu tom porque chegara ao reino dos dwarfs. Mas você é o supervisor de uma tribo, estou correta nisso? Chautier-sama, tem coisas que a gente leva jeito e outras não, sabe como é, quero dizer, a senhora certamente está ciente disso. Além disso, eu me sentiria mal se eu incomodasse Sua Majestade. Ainz entendeu as intenções de Zemberu, mas ainda assim balançou a cabeça em negação. Negado, você vai junto. Se algo acontecer e estiver longe, não poderei protegê-lo. Eu não acho que realmente haverá algum perigo, mas o descuido é para os tolos. Pelo que sabemos, podemos estar dentro da palma do inimigo. Lembrem-se disso em todos os momentos. Sim. Eu gravarei isso a ferro quente no meu coração, Arinso. Apesar de Ainz não sentir que os dwarfs prejudicariam alguém que salvou seu país, ele repetiu por segurança. Que estranho. A Chautier está bem sagaz hoje. Aconteceu alguma coisa? Tá bom, Vossa Majestade. O que eu vou fazer lá? Apenas se sente e nos escute, Zemberu. Não importa o que aconteça, não crie intrigas. Ainz assentiu quando Zemberu indicou que entendeu. Muito bom. Agora, Aura, Chautier, podem inspecionar minhas roupas e verificar se estão amarrotadas. O soldado dwarf que veio mostrar o caminho chegara logo depois que as duas terminaram de inspecionar os trajes de seu mestre. Ainz foi levado a uma sala onde dwarfs esperavam. Resplandecente em sua panóplia completa, Ainz avançou de peito inclinado. Suas costas estavam retas, cabeça erguida, um porte de rei. O brilho obsidiana de sua aura resplandecia suavemente atrás, como o aroma de perfume. Certamente ninguém iria desprezá-lo depois de todos esses preparativos. Ele manteve a varinha, que substituiu o cetro real, em sua cintura. Foi infundida com uma magia de primeiro nível, mas como ele não tinha a intenção de ativá-la, não deveria causar nenhum problema. Depois de se inspecionar de cima a baixo, sentiu que essa indumentária estava um pouco em desacordo com o objetivo de buscar relações amistosas, mas Aura e Chautier aprovaram fortemente. O problema era que as duas os viam com grande consideração, então ele se sentiu desconfortável em confiar em suas opiniões. Assim, perguntou Zemberu o que ele achava. Depois de alguma inquietação, de ser questionado sobre algo que estava fora de seu campo de expertise, Zemberu finalmente disse algo como: esse traje certamente inspira admiração em qualquer um que o vê. Após considerar seus dizeres, ele veio para cá. No entanto, os dwarfs que encontrou ficaram pálidos, suas posturas estavam inquietas com nervosismo.
Claro, isso também foi uma reação apropriada a um rei. Anunciando a chegada de sua majestade, o rei feiticeiro. Ele ouviu um dwarf anunciar do outro lado da porta. Quando foi aberta, Ainz entrou na câmara. Parecia uma sala de reuniões e havia 8 dwarfs ali. Aliás, ele havia aprendido seus nomes, seus postos, sua aparência e características através do comandante-chefe. Havia o sumo sacerdote da terra, que governava tudo relacionado à magia. Ele dominava os Magic-Caster divinos e até os arcanos. Havia o forjador-mestre, que controlava toda a produção derivada das forjas. Havia o comandante-chefe que os trouxera para cá. Ele era responsável por todas as questões de segurança e militares. Certa vez, ele comandara muitos soldados dwarfs, mas o fato de ter apenas menos de 100 homens tornava o título uma piada. Havia o diretor de produção alimentícia, que administrava a produção de alimentos e outras indústrias que não diziam respeito às forjas. Havia o secretário de gabinete, que estava encarregado de tudo que estava fora da jurisdição dos outros líderes aqui. Havia o mestre cervejeiro, que estava neste conselho porque tinha que haver uma posição de liderança para o passatempo favorito do povo dwarf, o álcool. Havia o mestre de cavernas e minas, que tinha muito poder nessa cidade devido à sua influência sobre a esfera de mineração e extração de recursos. Uma vez, houvera uma organização chamada de Guilda Mercantil, mas devido à falta de comerciantes e do comércio em geral, o título mestre da Guilda Mercantil era agora uma posição vazia encarregada dos assuntos estrangeiros. E esses foram os 8 deles. Ainz lentamente passou seu olhar através de todos. 7 ficaram encarando-o. O último comandante-chefe tinha uma expressão de fadiga no rosto e seus olhos se encontraram com os de Ainz. Ainz fingia ser a epítome da tranquilidade, mas seu coração estava no caos. Ei! Eu não consigo nem diferenciar um do outro. Talvez alguns deles tenham barbas mais curtas do que os outros, mas não é tudo do mesmo tamanho. Será que mentiu pra mim? Ele deve conseguir notar as diferenças. O que eu faço agora? As memórias de Zembero representavam todos com rostos idênticos, e a princípio Ainz pensou que era simplesmente porque o Lizardman via todos os dwarfs como idênticos. Na ocasião até sentira que a capacidade de Zembero de reconhecer rostos precisava ser melhorada. Entretanto, não foi o caso. Me perdoe Zembero, eu duvidei de você. Todo o tempo estava me dizendo a verdade. Neste mundo, não havia prática de troca de cartões de visita em reuniões, um fato que ele há muito lamentava. Mas agora não era hora para lamentações, então reuniu sua força de vontade. A seguir precisava se apresentar do modo que já havia feito várias vezes. Por ter 2 guardiãs e um subordinado de seu subordinado presentes, ele não podia permitir que o vissem ridicularizado. Se ao menos eu não tivesse trazido vocês. Era tarde demais para se arrepender. Afinal, a sorte está lançada. Ainda assim, enquanto se empolgava, não havia um único traço de que iriam falar entre os presentes. O silêncio permaneceu ininterrupto por 1 minuto inteiro depois de sua chegada. O que está acontecendo? A prática padrão é a empresa começar apresentando sua equipe, não? O comandante-chefe não deveria fazer isso. Ou sou eu que devo dar o primeiro passo? Não sou tão versado em etiqueta assim, não quero parecer grosseiro. Segundo a etiqueta cortês, os inferiores não podiam dirigir-se diretamente ao rei. A interação direta exigia uma permissão de algum tipo. Em outras palavras, o rei é intocável. Portanto, se Ainz iniciasse o diálogo, os dwarfs o menosprezariam. Buscando resposta nos dwarfs, o que ele encontraria, um sim ou um não. Bem, duvido que alguém me despreze, dada a situação do país e as ações que tomei. Se isso realmente acontecer, então posso dizer que não vou negociar com um bando de sem educação. Tendo-se decidido, Ainz decidiu fazer o seu discurso. Eu sou o governante do reino feiticeiro, o rei feiticeiro Ainz Ogum. Os dwarfs começaram a se mover, como se fossem reconectados a uma fonte de energia. Nós lhe oferecemos boas-vindas, soberano do reino feiticeiro, vossa majestade Ainz Ogum. Podemos oferecer um lugar? Há lugares para seus estimados seguidores bem ali. Ainz assentiu, e então foi levado para o que ele chamava de lugar do aniversariante. Sentou-se com desenvoltura majestosa, usando movimentos que praticara repetidas vezes. Chautier, Aura e Zembero se sentaram logo atrás. Então, nos apresentaremos. Em primeiro lugar, neste país eu sou o. E assim, os dwarfs deram seus nomes. A apresentação parecia ter passado sem problemas, mas Ainz não conseguiu conter suas preocupações. Apenas manter seus respectivos nomes em mente já era difícil. Ter que associar cada um desses nomes e títulos a um rosto estava se mostrando um grande desafio. Os nomes eram fáceis de lembrar, mas acrescentar o título no meio disso o deixava desconfortável. Coisas como mestre de cavernas e minas ou mestre de minas e cavernas. Só pioraram as coisas. Ainda assim, Ainz se esforçou para decorar. Ele não teria sido capaz se não tivesse perguntado ao comandante-chefe anteriormente. Por favor, permita-nos agradecer em nome do país. Sem vossa majestade, nosso país teria sido destruído. Disse o mestre de cavernas e minas. Todos os dwarfs presentes assentiram em resposta. Os membros do conselho aparentemente se revezavam na liderança, então o líder desta vez era o mestre de cavernas e minas. Não é nada demais. Salvar alguém é puro senso comum. Vossa majestade é verdadeiramente magnânimo. Nós certamente o ajudaremos da melhor maneira possível no que estiver ao nosso alcance. Contudo, temo que não possamos atender às expectativas daquele que salvou nossa nação com apenas 2 soldados de suas tropas. Não é para tanto. Meu reino pode ser poderoso no sentido militar, mas existem algumas inadequações quando se trata de outros campos. Eu ficaria muito grato se pudessem me ajudar nesses aspectos. Entendo. Ficaríamos contentes em ajudar vossa majestade, ajudar o reino feiticeiro. No entanto, antes disso, oramos para que vossa majestade nos informe o motivo de vossa visita ao nosso país, se for conveniente. O comandante-chefe já nos disse, mas gostaríamos de ouvir diretamente de sua pessoa. O mestre de cavernas e minas estreitou os olhos ligeiramente. Não tente nos enganar. Era o que seu semblante dizia. Essa determinação inflexível era palpável. Não posso esperar que todos me recebam de braços abertos. Bem, dada a diferença de poder entre nossas nações, qualquer um seria cauteloso. O mesmo valia para Ainz. Se a guilda mais bem classificada de Yggdrasil, Serafim oferecesse um item ou duplas e pedisse para negociar, Ainz também suspeitaria de algum tipo de armadilha. Portanto, ele não estava descontente com a reação dos dwarfs. Em primeiro lugar, gostaria de iniciar relações amistosas entre nossas nações. Então, gostaria de me envolver no comércio. Então é isso? Eu ouvi de um de seus compatriotas que a alimentação base de seu povo são cogumelos e carne, correto? Lembro-me de algo sobre fazendas no sopé da montanha, onde produzem legumes frescos, mas aparentemente são poucas e sua variedade é bastante limitada. Minha nação pode fornecer legumes frescos e destilados alcoólicos de reinos humanos e do reino feiticeiro. Os senhores têm algum interesse nisso? O tema envolvendo o álcool fez os olhos dos dwarfs brilharem. Foi uma reação muito franca. Eu também ouvi dizer que seu país negocia com a nação humana leste, mas não em grande escala. De fato, nosso tráfego é o equivalente ao levado por 20 dwarfs. Atualmente, estamos desenvolvendo itens mágicos que podem conter um suprimento ilimitado de carga. O mestre da guilda mercantil deu essa resposta.
É verdade que há poucas caravanas comerciais devido às perigosas estradas da montanha. Sim. Já outro dwarf forneceu uma resposta mais completa. Não podemos carregar muitos bens devido aos declives e ao perigo dos caminhos da montanha. Além disso, mover-se em grupos chama a atenção dos monstros. Existem muitos monstros que atacarão, independentemente do número de suas presas. Em particular, as emboscadas aéreas são difíceis de lidar. Era verdade que os métodos convencionais de negociação exigiriam grande esforço. O Império só se envolveu em comércio limitado com os dwarfs devido à falta de lucro em fazê-lo. No entanto, foi precisamente essa razão que os tornou um parceiro comercial muito lucrativo para o Reino Feiticeiro. Infelizmente, a única exportação notável que o Reino Feiticeiro poderia ostentar era seus undeads. Contudo, para a nação dwarfs, mesmo os alimentos comuns venderiam bem. Acho que encontrei um ótimo parceiro comercial. Ain sorriu maldosamente por dentro quando fez sua pergunta. Se esse é o caso, então devo recomendar ainda mais as relações nacionais comigo com o Reino Feiticeiro, para que possamos exportar alimentos. Ainda não perguntamos sobre a localização precisa do Reino Feiticeiro. Podemos transportar nossos bens comerciais lá por conta própria. Sinto que trafegarem por caminhos tão perigosos impõe grande risco ao seu povo. Eu sinto que a minha nação deve assumir a liderança no estabelecimento de uma rota comercial adequada para que seu povo possa transportar produtos com segurança. Quando isso acontecer, vagões e carruagens serão capazes de mover-se tranquilamente. Claro, eles não serão puxados por animais frágeis como cavalos, mas por outras feras de carga. E tais feras seriam undeads. Um dos dwarfs, com o rosto cheio de repugnância, perguntou. Ainz lembrou que ele aparentemente era o forjador mestre. Precisamente. Eu proponho o uso de vagões de carga undeads, que possuem o poder de se defender e nunca se cansarão. Eles certamente contribuirão como excelentes ferramentas de transporte. Na verdade, nossa nação faz uso deles, e a aceitação dos cidadãos está muito boa. E há outras diversas vantagens. Assim que estava prestes a iniciar uma apresentação entusiasmada, o forjador mestre o interrompeu. Não é verdade que os undeads atacam os vivos. Ainz amou internamente, mas respondeu com suprema confiança. É uma presunção comum por ser um estereótipo da raça. E para ser justo, é verdade. Os undeads são seres que odeiam e atacam os vivos. Contudo, Ainz colocou ênfase particular antes de continuar. Sob minha autoridade absoluta, os undeads do Reino Feiticeiro não apresentarão nenhum problema para vocês. Podem ficar tranquilo quanto a isso. A boca do forjador mestre apertou. Ele não parecia acreditar. Ele deve ter tido uma experiência ruim onde algum undead matou sua família, algo assim. Quando contemplou essa possibilidade, ele achou ser um bom momento de jogar um de seus trunfos. Além disso, minha nação pôde fornecer mão de obra. Mão de obra. Em meu caminho para cá, falei com um de seus compatriotas que salvei dos Quagoas. Ainz não tinha feito de propósito, mas não fora um acidente, então decidiu se expressar como se tivesse feito um favor. E ouvi falar do trabalho que acontece nas minas de seu país. Mesmo sendo um trabalho para os mineiros de seu povo, os undeads podem lidar com isso para vocês. Como? Eles podem mesmo fazer isso. Os olhos do mestre de cavernas e minas se alargaram. Parece que mordeu a isca. Claro. Eu conduzi um experimento em nações humanas, executaram as tarefas com perfeição. Na verdade, o dono das minas que os alugou até pediu que eu fornecesse mais mão de obra. Ele tinha ouvido falar disso de Albedo quando ela lhe enviou uma mensagem preocupada, então não era mentira. Então já fez esse tipo de coisa em nações humanas. O mestre de cavernas e minas murmurou como se maravilhado. Parece que o seu país está familiarizado com as características especiais dos undeads. Bem, apenas os traços mais comuns. Disse o sumo sacerdote da terra. Ainz decidiu tentá-los mais com as possibilidades. Então, confio que não preciso elaborar os motivos de serem excelentes trabalhadores, não é mesmo? Os dwarfs trocaram olhares e começaram a falar um após o outro. As palavras de Vossa Majestade são compreensíveis. Ainda mais se pudéssemos controlar com segurança essa mão de obra. Ser capaz de realocar a mão de obra atribuída à mineração é uma proposta tentadora. Contudo, esse contudo provavelmente seria seguido por dúvidas sobre se realmente poderiam confiar nos undeads. Era natural que se sentissem em conflito a respeito de um método que era diferente do modo como vinha praticando até então. Em última análise, isso era apenas publicidade para os produtos de sua empresa e não uma tentativa séria de fechar uma venda. Claro, se pudessem aceitar a oferta de mão de obra, isso certamente deleitaria Ainz. Bem, apenas quis deixar claro que tenho muito a oferecer. Eu entendo seu mal-estar em relação aos undeads. Vossa Majestade, antes disso, gostaria de fazer uma pergunta sobre os undeads. Poderíamos comprá-los como uma força defensiva. A pergunta do comandante-chefe causou distúrbios através dos dwarfs. Comandante-chefe, é muito arriscado confiar no poder militar de outras nações para manter a paz. E acha que eu não sei? Mas os undeads do Reino Feiticeiro são extremamente poderosos. Com eles por aí, não precisamos temer nenhum ataque dos Quagoas. Há muitos benefícios em comprá-los como uma linha defensiva final. A coisa mais importante, a coisa que todos devemos considerar, é a segurança de nossa nação. Agora que perdemos nossa fortaleza, o poder é mais necessário do que qualquer outra coisa. Ainda assim, não vê que é muito mais perigoso ter as mãos de outra nação ao redor de nossas gargantas. Já disse os meus motivos, agora não é hora de termos essa conversa. O forjador mestre e o comandante-chefe se encararam. Vamos deixar assim. Resolvam seus desacordos em particular. Isso não é coisa que se diga diante de Sua Majestade, que teve o trabalho de se deslocar até aqui. Perdoe essa gafe, Vossa Majestade. Foi apenas um atrito causado pela natureza atraente de suas propostas. Ficaríamos muito gratos se permitisse que passasse despercebido. Enfim, posso saber o que deseja desse país. Eu sinto que não temos praticamente nada a oferecer, Vossa Majestade. Não penso assim. Primeiro, desejo minério. Os estoques do meu país são limitados. Entendo. O mestre da guilda mercantil sorriu e completou. Então é por isso que sugeriu que empregássemos undeads. Se pudéssemos escavar minérios em grandes quantidades, haveria um superávit suficiente. Em outras palavras, deseja manter o preço de minério baixo. É isso? Ainz não tinha pensado tão longe, mas assentiu e fingiu que era o caso. Certamente. Parece que leu minha mente. Uma salva de entendidos soaram. Além disso, eu gostaria das armas e armaduras feitas nas forjas de sua nação. Ouvi dizer que o equipamento de batalha de seu povo é de ótima qualidade. Todas as pessoas a quem Ainz havia perguntado a respeito concordaram que esse era um fato inegável. Todavia, armas e armaduras de qualidade feitas em grande escala eram mais caras. Se eles comprassem dos dwarfs, então haveria menos armeiros e armadureiros no Reino Feiticeiro. Se houvesse uma clara diferença tecnológica entre os dois países, seria melhor melhorar a tecnologia da própria nação do que tomar a atitude tola de comprar grandes quantidades de armas e armaduras de qualidade superior. Mas, se não houvesse competição, os ferreiros do Reino Feiticeiro não aperfeiçoariam suas habilidades. As armas e armaduras compradas dos dwarfs podem servir como um estímulo positivo. Naturalmente, havia muitas maneiras de lidar com isso, como a cobrança de tarifas e coisas do gênero. Era preciso garantir que ele pudesse lucrar com os dwarfs sem ficar constantemente importando, entre outras dores de cabeça.
A resposta simples seria entregar tudo isso a Albedo e Demurge. Contudo, Ainz também tinha suas próprias considerações. Seu plano era limitar as vendas à recém-fundada nova guilda dos aventureiros ou alugá-las para aventureiros. Os preços baixos eram muito atrativos para os aventureiros, e mantê-los vivos também beneficiaria o reino feiticeiro. Se pudessem vender produtos antigos a preços baixos, isso contribuiria para aumentar as taxas de sobrevivência de aventureiros. Embora não tenhamos agradecido a Vossa Majestade por ser tão objetivo em seus motivos, creio que essas sejam questões que não podem ser respondidas imediatamente, em particular o que é relativo ao equipamento de guerra. Poderia nos dar um tempo para analisar. Claro. Discutam à vontade. Eu não ficarei chateado, mesmo se não pudermos iniciar o comércio imediatamente. Meus próprios subordinados já estão equipados com equipamentos de ponta. Eu apenas desejo adquirir armas e armaduras para o meu povo. É agora ou nunca, pensou Ainz. Agora era o momento crucial. Era hora de colocar a cereja por cima do bolo. Em relação aos Quagoas, vamos discutir. A tensão imediatamente encheu o ar. Eu de bom grado lidei com a invasão Quagoa sem pedir nada em troca. Concorda comigo, comandante-chefe? De fato. No entanto, o que teria acontecido se eu não estivesse por perto? Se Sua Majestade não estivesse por perto, teríamos que confiar em um único portão para bloquear o avanço inimigo. Uma vez que o portão fosse violado, precisaríamos mobilizar os cidadãos para uma batalha decisiva dentro da cidade, a fim de ganhar tempo para as crianças fugirem. Eu imagino que teria sido o caso. Todos os dwarfs tinham expressões amargas em seus rostos. Talvez tenha sido devido ao relatório anterior do comandante-chefe, mas a total ausência de objeções ou contra-argumentos expressou a sua superioridade a todos. Não havia ninguém presente que fosse motivado por idealismo, emoção ou ganhos pessoais. Se houvesse, em particular se possuísse autoridade ou influência, tudo o que conseguiram seria perder tempo com conversas fiadas sem sentido até a reunião ser encerrada. Assim, o fato de não haver era digno de elogios. Se possível, explique mais detalhadamente o que essa batalha decisiva implicaria. É difícil responder porque não sabemos a total força do inimigo. Se supormos que houvessem 1000 Quagoas, estaríamos em uma situação complicada. Repeli-lo seria muito difícil, e tudo o que conseguiríamos seria enfraquecer nossa nação devido à perda de recursos e mão de obra. Por que acabou assim? O comandante-chefe murmurou. A fortaleza na Grande Fenda sempre fora muito forte. Os dwarfs se tornaram arrogantes, acreditando que nos defenderia de qualquer mal. Ainz concordou. O fruto amargo de seu descuido acabou recaindo em Sheltier. Temos apenas umas na manga e, quando for derrotado, será o nosso fim. Por isso sinto que precisamos de outro trunfo, no caso, o poder de Vossa Majestade. Ainz levantou a mão para silenciar os dwarfs, que pareciam prestes a falar. O comandante-chefe poderia ter tomado as rédeas da conversa, mas Ainz ainda não terminara. Os Quagoas foram repelidos por enquanto, mas Felger ainda não está segura. Essa é a minha opinião. As expressões nos rostos dos dwarfs ficaram universalmente azedas. Depois de certificar-se de que todos estavam plenamente conscientes da questão levantada anteriormente, Ainz decidiu aproveitar o momento e falar. Sem mim, será muito difícil repelir a próxima invasão dos Quagoas. Mesmo para alguém como eu, a destruição de uma nação com a qual estou prestes a começar a negociar seria bastante problemático. O que decidirão? Não vão fazer uso da minha força. Dado o poder da minha nação, posso garantir que sua nação não será atacada por um tempo. Sim. Por exemplo, eu creio que poderia ajudar a recuperar o local que hoje é um ninho de Quagoas, a antiga capital de seu povo. O ar pareceu estremecer. Foi uma reação inteiramente nova. O mestre de cavernas e minas lambeu os lábios. Vossa Majestade, quer dizer que tal coisa seria possível? Se eu fizer os preparativos, sim. O forjador mestre cruzou os braços e olhou para Ainz. É tudo muito bom para ser verdade. Por que quer tanto assim nos ajudar? O que quer de nós? E, olha como fala. O forjador mestre bufou das palavras de seu colega. É como um estranho lhe apresentar com uma garrafa de vinho. Você realmente acha que não há algo por trás? Nug. Uma pergunta razoável. Então deixe-me ser franco. Uma das razões é porque acredito que é melhor estabelecer relações diplomáticas com seu país do que com os Quagoas. Como cavalheiros de boa fé, acredito que entendem os conceitos de bom senso e que me devem uma certa dívida de gratidão. Agora, considere um lado que está prestes a vencer e o outro que está prestes a perder. Quem será o mais grato com a minha ajuda? Esse é o caso. Além disso, gostaria que essa dívida fosse paga não em palavras, mas de maneira material. Isso leva a outro motivo. Claro, vamos discutir o pagamento. Então deseja ouro, metais raros, ou minérios exóticos. Ou deseja direitos de mineração também. Claro. Ainz queria dizer, mas engoliu suas palavras e resistiu ao impulso de falar. Não, eu quero algo diferente. Eu quero recrutar os ferreiros únicos deste país para a minha nação. Os dwarfs piscaram como um só. Como é? E por que desejaria isso? O forjador mestre franziu a testa mais profundamente que os outros. É porque armas e armaduras únicas são muito raras nas nações que cercam o reino feiticeiro. Eu acho que são artigos muito valiosos. Em outras palavras, são muito importantes. Por isso, pensei em recrutar os ferreiros únicos e fazer com que produzam equipamento de guerra em minha nação. E vai levá-los como escravos. Ainz suspirou com o tom exagerado do forjador mestre. De forma alguma. Não escutou meus dizeres. Eu disse que desejo abrir laços internacionais e começar o comércio, não? Realmente acha que eu levaria o povo de tal nação parceira como escravos? Francamente, estou um pouco desapontado. Tudo que tenho em mente é recrutar os ferreiros únicos e fazer com que produzam equipamentos únicos no meu país. Nesse caso, e se lhe dermos prioridade máxima nas vendas de equipamentos únicos? Não valeria a pena o investimento. Se desejam usar minha força, então devem deixar os ferreiros únicos trabalharem no reino feiticeiro e nos permitir formar um monopólio na venda dos produtos derivados do trabalho deles. Isso é o que minha nação quer e a preço de recuperar sua antiga capital. Quando podem me dar uma resposta? Os dwarfs se entreolharam. Entendo. Talvez amanhã. Isso pode ser um pouco problemático. Interveio o comandante-chefe. Não esqueça que a cidade ainda corre o risco de ser atacada pelos Quagoas. Mesmo que sua majestade aceite a tarefa de derrotar os Quagoas, levará tempo para ele reunir suas tropas. Tenham isso em mente. Não podemos esperar até amanhã. Devemos dar-lhe uma resposta imediatamente. Ainz olhou para os dwarfs. Sei que não é meu local de fala nessa situação. Se a situação que se encontram piorar, cumprir minhas promessas anteriores se tornará mais complicado. Assim, terei que adicionar várias outras condições. Afinal, um trabalho feito de última hora sempre sairá mais caro do que um encomendado previamente. O comandante-chefe está certo, e as palavras de Vossa Majestade também são muito sensatas. Pedimos desculpas pelo incômodo, mas poderia ir na sala de antes, Vossa Majestade? Gostaríamos de chegar a uma conclusão o mais rápido possível. Sem problemas. Irei aguardar lá. Com isso, Ainz se levantou e saiu da sala na companhia de seus subordinados. A sala ainda estava velada em silêncio, mesmo depois da partida do rei feiticeiro. Pouco depois, alguém exalou e isso dispersou a tensão que pairava no ar. Mas que diabos foi isso?
Aquele cara é um monstro. Comandante-chefe, aquele monstro fez meu cabelo ficar em pé. Não há dúvidas que ele realmente impõe medo. Por um momento eu pensei que mijaria nas calças. Todos os dwarfs começaram a gritar. Eles despejaram todas as coisas que seus nervos tensos estavam segurando em xeque. E agora? Ele é o mal encarnado. Se 1% do que ele diz é verdade já me deixou assim, imagina se for 100%. Como alguém que irradia aquela aura maligna pode ser benevolente? Olhe para ele, quantos dos vivos acha que ele matou até agora? Ele deve ter levado tantas vidas que nem consegue se lembrar de todas. E pensar que o rosto arrepiante poderia realmente expressar palavras tão normais. Ele deve estar reunindo equipamentos para uma grande invasão. Para seu exército das trevas. Se não bastasse, eu odeio como ele é tão fácil de entender e concordar. A sensação que ele passa é exatamente como aqueles demônios que roubam almas com contratos. Eles foram unânimes em rejeitar a proposta do rei feiticeiro. Muitos concordaram que as palavras dos undeads não poderiam ser confiáveis. Só que a proposta de sua majestade é muito atraente para o nosso país. Em primeiro lugar, nosso país será destruído se não fizermos algo sobre os Quagoas. Além disso, o rei feiticeiro é a única pessoa que pode nos salvar. O comandante-chefe foi a única voz da oposição. Suas palavras fizeram os outros dwarfs parecerem ter mastigado um verme amargo. Vamos tirar essa pedra do sapato de uma vez por todas. Não há como lidar com os Quagoas apenas com a nossa força. Não. Com a ajuda do rei feiticeiro, poderemos recuperar a fortaleza, mas há muitas coisas que precisamos fazer. Agora, tudo que podemos esperar é recuperar a fortaleza. Se sua majestade não viesse aqui, os Quagoas poderiam estar inundando a cidade neste exato momento. Se o rei feiticeiro falou a verdade, havia Quagoas nos esperando em Felraio. Os dwarfs apertavam suas cabeças. E se simplesmente pegarmos emprestado o poder do rei feiticeiro e depois fingir que nem sabíamos de nada? Nada de bom viria disso. Mesmo eu ficaria infeliz com isso. Afinal de contas, nossa fama seria de que somos traiçoeiros, mesquinhos, de que tudo que fazemos é para nosso bem. Não acham estranho tudo isso acontecer ao mesmo tempo? Será que o rei feiticeiro está manipulando as coisas? É bem provável, mas não temos provas. Tudo que podemos fazer é supor. O importante aqui é, o rei feiticeiro escolheu a nós e não os Quagoas. Se o desagradarmos, será o mesmo que colocar uma corda em volta de nossos próprios pescoços. Tentar investigá-lo também é arriscado a essa altura. Será que o rei feiticeiro bebe? E acha que ele pode? Bem, eu acho que não dá para confiar em um cara que não bebe. Sim, mas... Aqui, o mestre da guilda mercantil, até então silencioso, falou. Acredito que todos podemos aceitar o que o rei feiticeiro está dizendo. Pois faz todo sentido. Eu faria o mesmo na posição dele, ao escolher os dwarfs no lugar dos Quagoas. Se ele comandasse um exército que poderia facilmente aniquilar os Quagoas, então ajudar os Quagoas a matar os dwarfs não lhe ofereceria muitos benefícios. Ele disse que queria emprestar trabalhadores undeads para nós. Conduzir as minas por conta própria será mais lucrativo, não. Bem, não haveria sentido em nos levar como escravos. Além disso, nós sabemos tirar proveito da montanha, não. Isso é muito provável. Ele deve pensar que explorar as minas por si só seria muito problemático, então deixará que lidemos com os minérios. Em outras palavras, seremos quase que escravos. Apesar dos pesares, depois de conversar com o rei feiticeiro, tenho a impressão de que tudo ficará bem, desde que negociemos com ele. Não acho que pretenda nos explorar com acordos comerciais irregulares e vocês. Se for assim, posso entender o porquê ele está oferecendo termos tão generosos. E então, não seria certo concordar com a proposta dele. Por que diz isso? Porque vai ajudar o nosso povo. Enquanto o rei feiticeiro quiser, seremos seus protegidos. Podemos pensar no rei feiticeiro como um mercenário que adora um bom vinho, algo assim. A opinião geral mudou de lidar com ele é perigoso para estaremos a salvo enquanto tivermos valor. Contudo, durante o curso dessa mudança, um dwarf falou friamente. Vocês todos pretendem ser os lacaios daquela criatura undead. Todos olharam para o homem que se opusera firmemente a Ainz desde o começo, o forjador mestre. Não é uma questão de bem ou mal. Neste momento, nosso país está em crise. Se não fizermos algo sobre os Quagoas, nós seremos destruídos. E a nossa força sozinha não pode derrotar os Quagoas. E se pedirmos ajuda ao Império? Tivemos boas relações com eles antes. Não seria mais seguro? Não sabemos nada sobre o reino feiticeiro, ou você sabe. Mesmo se pedirmos ajuda ao Império, eles não teriam chance contra os Quagoas. Aquelas toupeiras são inimigos fortes contra armas. O mais importante é que os humanos não podem ver no escuro e não são adequados para combate subterrâneo. Até poderiam ter uma chance se pudéssemos atraí-los para a superfície, o que ninguém aqui sabe como fazer. Parece que lidar com o reino feiticeiro é a única opção. Em todo caso, vamos aceitar a ajuda, mas só concluiremos as negociações depois que virmos o reino feiticeiro. O que acham? Me parece o jeito mais seguro. Ainda assim, o motivo da negociação é a derrota dos Quagoas, não? Então, se no fim não aceitarmos o acordo, precisaremos pagar pelos serviços prestados, certo? Eu nem quero pensar no preço cobrado por salvar um país. Os dwarfs estavam todos consternados. Eu acho que a única maneira de salvar o país é aceitar a proposta dele. Isso significa que teremos que confiar na força do rei feiticeiro pelas próximas décadas. Rodeado por murmúrios de concordância, o mestre de cavernas e minas murmurou algo ao longo das palavras de usando os trabalhadores undead significa que podem continuar por todas essas décadas, mas ninguém prestou muita atenção. Isso porque houve outro pronunciamento que dragou seu foco. Você parece ter esquecido algo importante. Eu me oponho. Eu nunca deixarei nosso povo virar escravo dele. Escravos. Os ferreiros rúnicos. Mas o rei feiticeiro já disse que não seriam escravos. É mesmo. E realmente acredita no que ele diz. Assim repreendido, o dwarf que perguntou abaixou a cabeça. E, olhe, precisa ver as coisas de outro ângulo. Mesmo que tudo que o rei feiticeiro afirmasse fosse verdade, qualquer um que conhecesse os undeads e seu ódio pelos vivos, não seria capaz de acreditar. Reféns, então? Duvido muito, pois não faria sentido especificar os ferreiros rúnicos. Ele poderia facilmente ter afirmado demandas para os membros da nossa família. Será que daria para recusar a questão dos ferreiros rúnicos e perguntar se algo mais serviria como pagamento? Há algum tesouro que possa fazer ele mudar de opinião? Não. Embora, se tomarmos de volta a capital e se o tesouro estiver intacto, poderemos pagá-lo com os conteúdos de lá. Não, ele não vai aceitar. Já que precisamos da força dele para recuperar nossa capital real. Se dermos esse pretexto e ele dizer, quer dizer que me pagaram com os tesouros que eu mesmo recuperei. Se estivesse no lugar dele, acha que seria um bom negócio. Sendo honesto, acho que o melhor caminho é aceitar a proposta dele sem tirar nem pôr. O forjador mestre olhou para o mestre da guilda mercantil. Escravos. Essa é apenas sua opinião. O rei feiticeiro já disse que não fará escravos. É só enviar alguém lá e se certificar disso. Qual seria a dificuldade? E o mais importante, embora isso possa parecer meio duro da minha parte, o ofício rúnico é uma tecnologia ultrapassada. Ninguém aqui se importa com isso, pode desaparecer a qualquer momento. Não acho que será um problema entregá-la.
É um preço muito barato em vista de todos os louros que colheremos. Mas assim perderemos parte do nosso ofício para terceiros. Mas veja pelo outro lado, é a oportunidade única de vender algo que não usamos mais. Não. Eu me oponho. Bolhas se formaram na borda da boca do forjador mestre enquanto gritava. Tem algum argumento ou é apenas emoção? E não me olhe com essa cara. Eu não sei o porquê subitamente confiam tanto em um sujeito que mal conhecem. Nesse ponto, o comandante-chefe se impôs em tons gélidos. Tendo enfrentado os Quagoas em batalha, ele conhecia a situação desta cidade melhor que qualquer um. Portanto, ele não queria desperdiçar palavras em conversas inúteis e tinha se afastado como observador, mas finalmente chegara ao seu limite. Isso não tem nada a ver com confiança, é o futuro da nossa cidade que está em jogo e ela será destruída se ficar de braços cruzados. Precisamos do poder do rei feiticeiro e o que você está fazendo aqui é entregar de mão beijada o único lar que temos por pirraça. O que disse, seu fedelho? Eu estou no comando das forças armadas da cidade. E eu digo que a única maneira de proteger a cidade é com o poder de sua majestade. Você quer destruir a cidade? Se não quer, então diga um plano genial que vai nos salvar dos Quagoas sem sua majestade. Seu velho carcomido. Seu. Você tem chamado aquele monstro de sua majestade desde que pôs seus pés aqui. Já virou a casaca, ou o quê? O forjador mestre agarrou o comandante-chefe pelas lapelas. Ficou caduco por acaso. Velho bêbado. Quer brigar? É natural referir-se a alguém com tal poder com respeito. Você que é um traidor aqui por falar uma bobagem dessas. Ele poderia facilmente aniquilar nosso país, sabia disso. Se diz que eu sou o traidor da nação, você é o genocida do nosso povo. O comandante-chefe também agarrou o forjador mestre pelo colarinho e suas testas colidiram. Ei! Tudo bem discordar, mas não briguem. Os outros do ARF se apressaram em separar o par. No entanto, os dois ainda se encararam, como se estivessem se preparando para a segunda rodada. Enfim, vamos votar. Se alguém discordar, discutiremos mais tarde. Vai ser mais construtivo do que socarem um ao outro. E sobre o que será a votação? Primeiro, se vamos deixar os ferreiros únicos irem para o reino feiticeiro, a fim de fazer uso do poder do rei feiticeiro. Todos a favor, levantem a mão. Todos, exceto o forjador mestre, levantaram as mãos. Então, o próximo item. Queremos forjar relações com o reino feiticeiro e começar o comércio. Todos a favor, levantem a mão. O resultado foi o mesmo de antes. Entendo. Então, a votação sobre o rei feiticeiro, sua majestade foi decidida. Desculpe o incômodo, comandante-chefe, mas pode ir chamar sua majestade.